Olá, meus queridos, estou de volta para que possamos fazer mais um módulo de História da Frente 1. Como vocês sabem, eu sou o Fabiano, professor de História e um dos professores da equipe de professores do Colégio Objetivo. Dando sequência nessas aulas digitais, continuaremos falando dos movimentos emancipacionistas na América Latina. Dessa vez, o tema central da aula, módulo 13, certo? Será a crise do Império Colonial Espanhol, que levará à independência da região, fragmentando-a em inúmeras nações. Lembrando que, no processo de colonização da América Espanhola, vice-reinos e capitanias foram os modelos político-coloniais implementados. Originalmente, a América Espanhola, ou seja, a parte que cabia aos espanhóis, segundo o Tratado de Tordesilhas, assinado com os portugueses em 1494, foi dividida em 8 regiões. Essa parte do continente americano, portanto, originalmente já se marcava pela descentralização político-administrativa. Eram 4 vice-reinos, sendo eles o vice-reino de Nova Espanha, onde temos o México atualmente, o vice-reino de Nova Granada, o sul da América Central e o norte da América do Sul, o vice-reino do Peru, América Andina, e o vice-reino do Prata, a região da Bacia Platina, obviamente. Além disso, haviam 4 capitanias. A capitania de Cuba, na América Central Insular, a capitania da Venezuela, a capitania do Chile e a capitania da Guatemala, na América Central continental. Pois bem, no século XVII já se verificam movimentos de contestação do pacto colonial. No século XVIII, aliás, faço aí uma correção, me desculpe. Século XVIII é o momento em que as ideias iluministas estão sendo difundidas. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, como já dissemos em aula anterior. E o que nós teremos para ver nessa aula será exatamente a sucessão de ações e que culminarão em guerras de independência. Essa é a principal peculiaridade da independência da América Espanhola, contrapondo-se com o movimento de independência na América Portuguesa, ou Brasil, se preferirem. As guerras de independência. Haverão, obviamente, outras diferenças, mas eu começo falando dessa, que é essencial, o confronto. Para não perder o costume nas aulas digitais, começo com a leitura de um trecho de um livro chamado As Independências na América Latina, de um cara chamado León Gómez. Na América Espanhola, as lutas pela independência começam numa conjuntura precisa, a caduquice da coroa espanhola por obra e graça do poder napoleônico. A Espanha está ocupada. Um rei francês ocupa o trono real espanhol e os últimos vestígios de soberania refugiam-se numas espectrais juntas ou num conselho de regência. Como podemos perceber nessa leitura,
a expansão napoleônica é fator preponderante para compreendermos os movimentos de emancipação na América Espanhola. Fugindo à regra, eu gostaria de fazer uma outra leitura, rapidamente, de um romance que é considerado uma obra-prima da ficção, do realismo fantástico latino-americano, obra de um colombiano, prêmio Nobel de literatura, chamado Gabriel Garcia Marques. O livro chama-se 100 Anos de Solidão, um clássico da literatura latino-americana. Embora seja um romance em torno de uma família, os Buendia, que vivem um século de solidão, de amargura, de inúmeras reviravoltas e um ciclo repetitivo no seu sofrimento, o objetivo do Garcia Marques era narrar de forma fictícia os acontecimentos políticos, sociais latino-americanos. Não dá para separar, não dá para dissociar a narrativa com a história latino-americana. Vou ler um pequeno trecho que me chama a atenção, e ele fala de um momento em que a peste da insônia atingiu o povoado de Macondo, onde a história se passa nessa narrativa fantástica. O mais temível da doença da insônia não era a impossibilidade de dormir, pois o corpo não sentia cansaço nenhum, mas sim a sua inexorável evolução para uma manifestação mais crítica, o esquecimento. Queria dizer que quando o doente se acostumava ao seu estado de vigília, começavam a apagar-se da sua memória as lembranças da infância, em seguida o nome e a noção das coisas, e por último, a identidade das pessoas e ainda a consciência do próprio ser, até se afundar numa espécie de idiotice sem passado. Fabiano, o que isso tem a ver com a história da América Latina? Tudo. Tudo. Lembrar-se de quem somos para agirmos em defesa daquilo que nos interessa. Essa narrativa tem um paralelo com o movimento de emancipação política latino-americana. Essa insônia deveria ser, portanto, tratada para que novamente os moradores de Macondo ou, no caso histórico, os latino-americanos voltassem a ter uma identidade, ou seja, se libertassem do jugo da dominação espanhola. É necessário fazer esse paralelo, esse comparativo. Tudo bem? Posso ler um outro trecho? A aula de hoje é bem curta, então eu tomo essa liberdade, pois essa obra é belíssima. E eu sugiro que em algum momento das suas vidas vocês leiam pelo menos um trecho dela, ou dela. Vocês não se arrependerão. O coronel Aureliano Buendia promoveu 32 revoluções armadas e perdeu todas. Teve 17 filhos varões de 17 mulheres diferentes. 17 filhos. 17 nações independentes na América Espanhola. Era coincidência? Certamente não. 7 mulheres diferentes, movimentos de independência autônomos, guerras de independência, que foram exterminados um por um
numa só noite, antes que o mais velho completasse 35 anos. Escapou de 14 atentados, 73 emboscadas e um pelotão de fuzilamento. Sobreviveu a uma dose de estricnina no café, que daria para matar um cavalo. Sobreviveu a uma dose de estricnina, eu li. Recusou a ordem do mérito que lhe outorgou o presidente da República. Chegou a ser comandante-geral das forças revolucionárias, com jurisdição e mando de uma fronteira a outra. E o homem mais temido pelo governo, mas nunca permitiu que lhe tirassem uma fotografia. Dispensou a pensão vitalícia que lhe ofereceram depois da guerra e viveu até a velhice dos peixinhos de ouro que fabricava na sua oficina em Macon. Pois bem, se um dia puderem ler essa obra, tirem as suas conclusões. É possível interpretar o romance como uma metáfora do isolamento e da desesperança da América Latina. O pano de fundo é o dos sangrentos enfrentamentos entre conservadores e liberais no processo de independência da América Espanhola. Bom, a dica foi dada. Cabe a vocês buscarem essa leitura, se assim lhes interessar. Vamos adiante? Compartilho com vocês, a partir de agora, a minha tela, para que possamos dar sequência no módulo 13. Bom, eu quero fazer uma observação inicial, pois na aula anterior, na hora de ler essa ficha de abertura, eu cometi um equívoco e lhes peço, primeiramente, desculpas, tá bom? E a correção foi feita. História, módulo 13, frente 1. Eu sou o professor Fabiano Curdo e vocês, agora sim, os alunos da segunda série do ensino médio. Então, bem-vindos a mais uma aula. É um prazer falar com vocês sempre, mesmo que seja de forma digital, sem olhar nos olhos de cada um. Mas sabemos que isso é passageiro. Bom, crise do Império Colonial Espanhol a partir do século XVIII. O século XVIII, ele marca, como eu disse anteriormente, a crise do antigo regime, a crise do sistema colonial, a crise do absolutismo monárquico e, inevitavelmente, a crise de todo o modelo de colonização na América Latina. Lembrando que a denominação América Latina foi dada pelos franceses, numa circunstância de tentativa de aproximação, mas isso é uma outra história. No século XVIII, ocorreram inúmeros movimentos internacionais, como já tratamos numa aula anterior e voltaremos a tratar nessa aula, que influenciariam diretamente os movimentos emancipacionistas na América Latina. Num primeiro momento, num primeiro plano, nós temos a crise do modelo econômico colonial mercantilista, a crise do antigo regime, iluminismo, Revolução Industrial Inglesa, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, tudo isso no século XVIII, como nós já vimos. E no caso da América Espanhola, já no século XVIII, um aumento da influência inglesa na região colonial espanhola. Os espanhóis iniciaram um processo de ruptura do pacto colonial ainda no século XVIII, nos anos 1700, lembrando que o pacto colonial representa uma relação bilateral de dominação e dependência
entre metrópole e colônia. Uma relação bilateral de dominação e dependência e de exclusividade comercial entre metrópole e colônia. A partir do momento que a Inglaterra tem alguns direitos de relacionar-se economicamente com essa região colonial, rompe-se, fragiliza-se o pacto colonial. E as duas ações em benefício da Inglaterra, concedidas pela coroa espanhola, foram, em primeiro lugar, o assento e, posteriormente, o permisso. Assento. A Inglaterra recebe a autorização para o tráfico de escravos africanos na região de colonização espanhola. Ainda no século XVII, a Inglaterra traficava escravos. Após a Revolução Industrial, e principalmente no XVIII, é que ela combaterá essa prática. Então, o assento, né, uma autorização para os ingleses traficarem escravos na América Espanhola. E, na sequência, como já dito, o permisso, a permissão para o comércio de manufaturas inglesas na América Espanhola. Ou seja, rompe-se o pacto colonial, que é bilateral e exclusivo entre metrópole e colônia. Tudo bem, o movimento de independência ele não está diretamente atrelado a essas duas ações, a essas duas concessões feitas pelos espanhóis aos ingleses, mas certamente a aliança com os ingleses será fundamental nesse processo. Embora, num período intermediário, os espanhóis tenham se aproximado muito mais dos franceses do que dos ingleses. No século XVIII, como falamos, concessões aos ingleses. Mas no XIX, os franceses é que terão o apoio dos espanhóis. E tudo está diretamente vinculado à expansão napoleônica, mais uma vez. Século XIX, a partir da coroação do Napoleão em 1804, inicia-se uma expansão territorial. E nós já falamos, numa outra ocasião, do bloqueio continental decretado pelo Napoleão Bonaparte em 1806, que proibia as nações da Europa ocidental continental de comercializarem com a Inglaterra. Portugal romperia o bloqueio estabelecido em 1806 e sofreria a reação imediata dos franceses. As tropas napoleônicas invadiriam Portugal no final de 1807. Em novembro de 1807, as tropas napoleônicas, comandadas pelo general Junot, cunhado do Napoleão Bonaparte, invadiriam Portugal. E a consequência disso, eu sei, vocês sabem, mas nós veremos na primeira aula no caderno 2, a transferência ou fuga da família real e da corte portuguesa para o Brasil. Fabiano, nós estamos falando da Espanha, pois é, para que as tropas napoleônicas chegassem no território português, tiveram que atravessar o território espanhol e só fizeram isso depois de assinar com os espanhóis um tratado. Esse que eu informo para vocês aqui. O Tratado de Fontainebleau, de 1807. O Tratado de Fontainebleau formalizava essa aliança franco-espanhola, ou hispano-francesa, como quiserem. Franceses tiveram a permissão dada pelos espanhóis para que o exército atravessasse o seu território, chegando em Portugal. Os franceses se aproveitaram desse tratado e dominaram também a Espanha. Sim, os espanhóis foram traídos pelo Napoleão. Espanhóis rivais dos portugueses aliam-se aos franceses e são
igualmente dominados. As pressões napoleônicas resultaram, primeiro, na abdicação do rei da Espanha, Carlos IV, em favor do filho, Fernando VII, o qual renuncia, por favor, coloque um A, tá? Renuncia ao trono em favor de José Bonaparte. Essa dominação bonapartista na Península Ibérica desagradará os colonos da América, que iniciarão inúmeros movimentos de independência dentro desse mesmo contexto de 1808 a 1815, porém, sem lograr nenhum sucesso, pois a Inglaterra, que os apoiaria militarmente no século ou nas décadas seguintes, ainda estava envolvida nas lutas contra o Napoleão Bonaparte. Então, nesse primeiro cenário, eu quero que vocês compreendam o seguinte: as tropas napoleônicas dominaram o território espanhol e, embora houvesse uma resistência da população espanhola, o rei abdica em favor do filho Fernando e esse renuncia em nome do José Bonaparte, o irmão do Napoleão. Então, o irmão do Napoleão torna-se rei não só da Espanha, mas da Península Ibérica como um todo, porque eles também dominaram Portugal depois que a corte e a família real fugiram para o Brasil. Estamos, então, nesse ponto da história, a dominação bonapartista da Península Ibérica. E é claro que o resultado, como já dito, foi o descontentamento da elite econômica colonial, os criolhos. Os criolhos representam o poder econômico, os chapetones, o poder político. Vocês devem se lembrar disso, pois foi um dos últimos assuntos abordados nas aulas do primeiro ano. Chapetones eram brancos que vinham da Espanha. Criolhos eram brancos, nascidos na América. Eram originalmente filhos dos chapetones e depois eram os descendentes desses próprios indivíduos, desses filhos dos que emigraram da Espanha para a América. Outras circunstâncias também influenciariam nesse processo, como já foi citado. O movimento de independência da América Espanhola, ele ganha vulto a partir da dominação napoleônica na Península Ibérica. Mas nós já citamos a influência do iluminismo, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. As primeiras lutas emancipacionistas, eu chamo a atenção de vocês, sem sucesso, ocorreram entre 1808 e 1815. Não é mera coincidência. É o período da dominação napoleônica. O Napoleão foi preso em 1815. O Napoleão deixa de ser uma ameaça a partir desse momento da história. E essas primeiras lutas emancipacionistas foram duramente reprimidas pela Espanha. Durante o período de dominação, ou posteriormente a ele, né, porque os espanhóis serão expulsos da Península Ibérica antes mesmo da restauração dos tronos ibéricos, determinado pelo Congresso de Viena, tudo bem? Então, nesse primeiro momento, que se vê uma insatisfação colonial, uma tentativa emancipacionista. E é claro que já se desenhava a futura fragmentação, pois liberais e conservadores, ou centralistas e federalistas, se enfrentavam. A partir de 1816, esses movimentos de independência se concretizam. De fato, ocorre. As nações começam a surgir libertas da dominação espanhola. Pois, nesse momento, a Inglaterra voltou-se aos movimentos, voltou-se na direção de tais movimentos, apoiando-os militarmente.
Qual era o interesse da Inglaterra nesse momento? Ampliar o seu mercado consumidor. E uma vez independente, a nação teria condições de se relacionar economicamente com os ingleses, porque não haveria nenhum pacto de relação bilateral. Então, todos os movimentos de independência na América Espanhola, a partir de 1816, terão o apoio da Inglaterra e terão o apoio direto da Marinha Britânica, como é o caso da tomada do porto de Callao. Entre outras ações, essa é uma das que chama a atenção no litoral do Pacífico. Então, de 1816 a 1824, essas nações começam a se libertar da dominação espanhola, ocorre uma tentativa de manutenção de integridade dos vice-reinos, como foi o caso da Gran Colômbia, idealizada pelo Simão Bolívar, ou até mesmo as Províncias Unidas do Prata, idealizada pelo José de San Martín, mas nenhuma delas se concretizaria. O que se veria como resultado de tudo isso seria a fragmentação territorial e o surgimento de 17 nações. Assim como o Buendia, lido no romance, teve os seus 17 filhos, a América Espanhola teria 17 nações independentes. Eu chamo a atenção para essa última observação dessa aula, que é a característica generalizada da independência da América Espanhola, marcada pelas guerras de independência, os confrontos apoiados pela Marinha Britânica, a fragmentação territorial, 17 nações, e o republicanismo como modelo político. A partir do próximo módulo, nós veremos, de fato, esses movimentos. Então, falaremos dos movimentos de independência no vice-reino de Nova Espanha ou México, no vice-reino de Nova Granada ou Gran Colômbia, no vice-reino do Peru, Bolívia, e no vice-reino do Prata, Argentina, Uruguai e Paraguai. E falaremos dos responsáveis ou dos libertadores da América mais importantes de cada uma dessas emancipações. Tudo bem? A parte teórica é, de fato, bem tranquila. E agora nós faremos os exercícios e encerraremos mais uma aula. Por gentileza, peço que vocês abram as suas apostilas lá na página 67. Tudo bem? 67. São 4 exercícios rápidos de serem feitos e eu começo agora. Vamos lá. Qual a importância da Revolução Francesa para os movimentos de independência na América Espanhola? Vamos responder de maneira simples e direta? A propagação dos ideais iluministas de liberdade e igualdade, vírgula. Vou repetir, hein? A propagação dos ideais iluministas de liberdade e igualdade, vírgula. Os questionamentos dos rigores do pacto colonial, os questionamentos dos rigores do pacto colonial e a insatisfação da elite econômica na América Espanhola. E a insatisfação da elite econômica na América Espanhola.
Coloque entre parênteses os criolhos, tá bom? Esse é o nome que se dá aos membros da elite econômica. Segunda questão. Por que os movimentos pela independência do século XVIII não obtiveram resultados positivos? Responda da seguinte maneira: pois, além de não conseguirem o apoio da elite colonial, pois, além de não obterem o apoio da elite colonial, vírgula, não tiveram o apoio militar da Inglaterra. Eu faço essa resposta muito mais para que vocês percebam o porquê os movimentos do século XIX tiveram sucesso. Eles tiveram o apoio da elite colonial e da Marinha Britânica. Tudo bem? Terceiro. A decadência do colonialismo na América e a consequente aceleração do processo de independência do continente americano deveram ser, entre outras causas, a política expansionista do Napoleão e ao crescente desenvolvimento industrial da Inglaterra. Não foi a partir da dominação napoleônica que as lutas emancipacionistas tiveram início? Está aqui, ó. Beleza? E não foi a Inglaterra quem mais apoiou os movimentos de emancipação para que ampliasse o seu mercado consumidor? Pois é. Então a resposta é a alternativa B. E para finalizar, sobre as lutas pela independência na América Hispânica, é correto afirmar que quem é que esteve diretamente ligado aos movimentos de emancipação na América Espanhola? Olha eles aqui, ó, os criolhos. Beleza? Alternativa E. Muito bem. Foram controladas, na maior parte dos casos, pelas elites criolhas, embora tenham contado com a participação popular. Meus queridos, como diria João, na voz do Riobaldo, no Grande Sertão Veredas, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, sossega, depois desinquieta. O que ela quer mesmo da gente é coragem. Coragem para seguir adiante, meus queridos. Um grande abraço. Foi um prazer novamente falar com vocês, embora não estejamos olhando uns nos olhos dos outros. Mas nos veremos novamente, virtualmente, na próxima semana.